qual seria o seu principal conselho para quem acabou de adotar e está começando essa nova fase com o seu filho, né? Ou com o filho. Vai ser um resumão de tudo que a gente falou até agora, então, hein? Conselho para quem acabou de adotar. Estude muito. Entenda de adoção, das especificidades dessa via de parentalidade. Quem é essa criança? Mas estude aí também tem que dizer a fonte, né? Porque senão vai pegar uma escola aqui, uma escola ali. Aí a pessoa chega no consultório com vários livros, desorientadíssima. Hoje eu acho que é uma Renata. Exatamente. Não, gente, e não é isso. Muito agradecida. Não, e não é isso. Pelo menos que você dê as fontes. As fontes para Porque eu tô falando sério. Porque senão fica assim, porque a escola psicanalítica falava isso, que é uma interpretação. Porque não. A outra isso, a cognitiva isso. Gente. Certo. Né? Tem que ter um basicão. Senão as pessoas começam a se informar. Vai pegar, sei lá, vai se informar e vai num estudo ou numa referência que a genética é 100%. Não, você tem toda a razão. Aí a pessoa se desregula. Eu acho que não é assim. Porque assim, mais do que estudar, é pegar boas fontes de estudo atualizadas e que tenham coisas práticas, que não só falem que acontece isso, porque a maioria das teorias só fala. Mas não diz assim, gente, então tem esse antídoto. Tem esse aqui. Então eu acho que é importante colocar, Renata, quando a gente fala assim, procura a Renata, vai lá na rede da Renata, pelo menos para que tenha uma orientação, norte, entendeu? Né? Até porque senão a gente fica sabe... muito... É difícil para as pessoas. Sim, é verdade, hoje, você tem razão, tem muita coisa. De excesso de informação, tem muita informação que não presta. Mas como é que a pessoa não sabe? Como é que ela é leiga nisso? Ela vai falar assim, isso presta ou não presta? Sim. Aí vai alguém falar, não, mas não te falei. Olha, eu li um estudo, não sei o que disse que a genética é uma coisa horrorosa. Você esquece. Aí vem outra, não, mas eu li um estudo, sabe? Que as crianças do crack, o cérebro... fez uma coisa que nunca mais resolve. Então, assim, existem informações... E no fundo ninguém leu estudo nenhum, só leu a reportagem, o título, né? Exatamente, que a gente não sabe aquela matéria foi feita em cima de que artigo, se foi interpretado, entendeu? Então, eu tô falando isso, não querendo te interromper, faz a coisa, mas pegue informações que sejam estudadas. Se tem essas 5 pessoas hoje no Brasil, que essas 5 pessoas possam dar uma referência para isso. Né? Sem dúvida, então a TBRI é um melhor caminho, né? Na minha opinião, obviamente. Não, eu também tô achando. Né? Eu sem dúvida. Que bom, seu parecer é de peso. Não, eu estou falando sério. Então, assim, não tô falando que você tá aqui. Não, eu te chamei exatamente por isso que eu falei. Só sei que nada sei, tá na hora de saber. Que a gente tem um caminho. Exatamente. Não quer dizer que, assim... Que é a solução mágica, nada é solução mágica. A gente mas entende, é a possibilidade. A gente entende que todo serviço, todo o nosso conhecimento enquanto comportamento é algo que a gente vai adquirindo, mas a gente se depara todos os dias, quem ainda está em atuação, com casos novos e situações novas e que a gente vai ter que reaprender. Agora, se a gente ficar preso dentro daquele aquário, daquele conceito antigos, eu acho que é isso que tem atrapalhado muito, porque a gente acaba ficando numa única literatura, numa coisa. Eu acho que o conhecimento salva a gente. Salva, liberta. Exatamente. E tem que ir num conhecimento, aquela pessoa que tem uma orientação, que não quer dizer que você vai saber tudo, Renata, mas você tem pelo menos os princípios. Abrindo novas possibilidades dentro de uma lógica, dentro de algo que é condizente com essas experiências, que são diferentes de outras crianças. Sim. Diferentes diferentes da vivência, são vivências diferentes, né? Então vai lá, querida, desculpa. Imagina, só uma contribuição boa, gente. A troca é essa, né? O resumão que você vai fazer. Resumão. O estude, então estude TBRI. Infelizmente ou felizmente, para mim, a TBRI não tem tradução em português ainda. Tá? Todos os livros, vídeos, tudo que tem disponível é em inglês, tá? Mas estude TBRI, principalmente quem fala inglês, mergulha nisso, porque realmente é maravilhoso. Entenda sobre quem luto. Quem não tem também, vincule essas pessoas que sabem, porque pode ter cartilhas, pode ter materiais disponíveis. Sim, e-books. Exatamente. Exatamente. Luto é muito importante.
né? Eu gosto muito, muito do luto. Saber que luto não é porque morreu alguém. É porque acabou um ciclo. Porque houve uma ruptura, né, de vínculo. Então, essa criança realmente ela vai carregar um luto bem intenso aí. Mantenha familiaridade, né, previsibilidade. Respeite a história anterior, né? Nossa, isso a gente não falou, né? Olha, é que são tantas coisas. A história anterior. Respeita a história dessa criança maravilhoso. Né? Essa criança tem um passado que precisa ser validado, precisa ser acolhido, tá? Então, é isso. Principal conselho. Fique em casa o máximo de tempo possível, brinque muito, gere conexão, conheça essa criança, sabe? Esteja aberto para conhecer quem essa criança é. Isso também é a base do relacionamento. Com certeza. Né? Como eu falei, o relacionamento ele é construído na intimidade, na troca, no contato. Então, é no dia a dia, né? Atendendo às necessidades. É ali no batidão, né? Do todo dia, hora do banho, todo dia aquela, né? É aquilo, tá? Então é isso. Perfeito. Amar com conhecimento. Isso. Isso, porque só o amor não basta, porque né? Só o amor não basta, exatamente. É um bom início. É um bom início. Não tem como começar de outro jeito, né? O ponto de partida é o amor, mas exatamente. E aí? Como é que a gente vai lidar com os desafios? Exatamente. Né? Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.